Bem-vindos a esse programa especial entrevistando meu querido amigo, companheiro de fé, camarada, colega na Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Vladimir Safatli. Vladimir tem uma longa trajetória de publicações, Um Limite Tenso, Lacan e a Filosofia, o clássico Paixão do Negativo, onde se demonstra como Lacan foi e terminou sendo também hegeliano. A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, um livro que fez uma grande repercussão na época, gerou um debate, reposicionou algumas conversas. Grande Hotel Abismo, que eu só tenho em inglês porque alguém pegou o meu livro em português. Está prometida uma nova edição com prefácio. Dar Corpo é Impossível, me parece que é o último trabalho do Vlads, sobre a dialética de Adorno. E o Circuito dos Afetos, um livro muito conhecido, que pensa, traz o debate sobre o lugar dos afetos na política, a partir da psicanálise, a partir da tradição crítica, do Adorno, dos autores que Vladimir domina, e também para alguns que não acompanham muito esse outro lado, né? Vladimir trabalha com música, faz shows, gravou alguns discos e tem um trabalho muito interessante sobre filosofia da música. Só Mais um Esforço é outro trabalho de intervenção, assim como Maneiras de Transformar Mundos, Lacan e a Política, né? Junto com a gente, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o Vladimir, junto com o Nelson da Silva Júnior, e agora com a Maria Liva Moreto, editou Patologia Social e Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Ou seja, a gente tem aqui um intelectual, trabalhou como articulista nas revistas e jornais mais importantes do Brasil, tem uma carreira fora também, muito lido e traduzido para o francês, para o inglês, foi orientando de Alain Badiou, com certeza um dos pensadores mais importantes, vivos, ainda hoje. E Vladimir sempre teve essa preocupação com a política, com o campo social, e eu queria então começar a nossa conversa, querido Vlad, te perguntando sobre esse manifesto, né? A Hora é Agora, né? Eu acho que é um trabalho de debate, de composição de ideias que você está trazendo aí a público, no contexto, e a gente anuncia isso já, da sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSOL, em São Paulo. Então, inicialmente, eu queria agradecer, Christian, dessa oportunidade de a gente estar aqui conversando. Para mim é um prazer enorme, um prazer de mais de quase 20 anos aí, de poder trabalhar contigo, não só trabalhar contigo, mas também ter uma interlocução contínua, né, que faz com que a gente consiga criar aí uma linha de debates que perpassa um tempo bastante longo, né? Sobre essa questão do manifesto, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: a gente criou um conselho de mais ou menos 50 pessoas, composto por ativistas, composto por professores, por artistas, por pessoas que vêm de várias outras áreas de intervenção dentro da esfera pública, né, que tinham um elemento em comum, que era a consciência de que o debate político brasileiro está completamente travado por uma espécie de desespero urgentista. Ou seja, como a questão de impedir que o governo Bolsonaro seja reeleito, né, impedir que esse fascismo brasileiro se consolide cada vez mais, ela é a questão fundamental. Então, parece que tudo gira em torno única e exclusivamente disso. Então, todas as ações se justificam muito a partir desse horizonte. Só que, mesmo do ponto de vista, eu diria, estratégico,
se a gente pensar no que a esquerda pode oferecer ao Brasil, certo? Uma esquerda que abandona completamente a sua capacidade de intervenção no debate público e a radicalidade das suas ideias, para criar uma espécie de grande frente amplista, na expectativa de conseguir barrar um governo que é um governo de ruptura, um governo revolucionário de ruptura, como é o governo Bolsonaro, mas é uma revolução conservadora, né? A gente entendia que, do ponto de vista estratégico, essa era a pior de todas as estratégias. Então, daí veio essa ideia de tentar intervir no debate, né? Fazendo um manifesto com todas as questões que estão excluídas do debate nacional, principalmente questões que estão sendo discutidas ou estão sendo implementadas em uma parte do mundo. Para a gente era importante isso para mostrar que esse discurso, alguém pode ler e falar, isso é uma grande carta de intenções, de desejos completamente utópicos e arbitrários. Não é isso, é o que está sendo debatido. A questão é que o Brasil está fora do debate, né? E seria interessante entender por quê, como a gente chegou nesse ponto. Então, por exemplo, questões vinculadas ao Estado paritário, Estado plurinacional, redução de jornada de trabalho sem redução de salário, certo? A limitação do salário máximo, a diminuição da diferença de salário no interior de uma empresa, etc. Então, todas essas questões elas estão sendo debatidas, né? E, tendo isso em vista, a gente entendeu que talvez seria importante tentar utilizar o espaço do Poder Legislativo como um espaço de intervenção de pauta, porque talvez essa seja a sua questão, sua função maior, né, entre outras, para quem tem esse horizonte de transformação estrutural do Brasil. A gente achou que talvez fosse interessante tentar utilizar esse espaço com esse objetivo, né? Daí a ideia do manifesto, que deve sair, semana que vem, no máximo, ele deve estar sendo divulgado, né? Ótimo. Essa semana eu tive na comemoração dos 25 anos da revista Cult, com a Daisy Bragantini. Você é articulista na Cult muitos anos. E então se reuniram ali pessoas ligadas, né, ao mundo da cultura, da arte, professores. E veio justamente essa ideia, né, de que é preciso interromper esse urgentismo, essa organização, no fundo, pautada pelos desmandos do governo Bolsonaro, compreensível, né? Foram reações em todos os setores, algumas mais organizadas, menos organizadas, mas que fez com que a conversa fosse sempre, né, uma espécie de reação a pautas que acabaram desviando a conversa para outros campos. E ele veio um diagnóstico sintético, assim, né, uma ideia de que seria preciso, então, fazer, assim, meio rapidamente, a autópsia do Brasil. De certa forma, a gente passou por uma falência, por uma experiência de morte, né, pensando aí na Covid, mortes desnecessárias. A gente passou por uma necropolítica em ato, né? Em poucas palavras, se você fosse um dos médicos legistas, né, um dos autopsiadores do Brasil nesse momento, que nos matou aí? Quais foram os tecidos fundamentais que o anátomo patológico nos revelaria? Olha, eu diria o seguinte, Christian: o Brasil foi construído em cima de uma série de silenciamentos estruturais, né? Esses silenciamentos, eles cobraram um preço, e esse preço veio agora, né? O Brasil foi concebido a partir do apagamento sistemático e contínuo de violências que constituíram o país, não só enquanto unidade territorial, mas enquanto também uma espécie de imaginário social, né? Então, não era só o apagamento das estruturas sociais que aqui existiam antes que a colonização começasse, né? Porque é um dado absolutamente significativo. A gente poderia lembrar, o Brasil tinha 8 milhões de indígenas em 1500, hoje ele tem 800 mil. Ou seja, se isso tecnicamente não é chamado de genocídio, então é difícil você imaginar o que pode ser genocídio, né? Então, o Brasil é o país que recebeu 35% de todas as pessoas escravizadas que foram deportadas para as Américas, né? Ou seja, é o maior experimento necropolítico da história. Celso Furtado descreve isso muito bem,
quando ele lembra que o Brasil, ele foi, antes de ser uma sociedade, ele foi um experimento econômico. O experimento econômico era o latifúndio primário, escravagista primário exportador, né, que fica como a célula de organização da vida social, mesmo depois do seu ocaso econômico. Uhum, uhum. Ele fica exatamente, ficar como célula significa o latifúndio escravagista estabelece uma divisão muito clara entre tipos de pessoas, entre tipos de sujeitos. Mas, Vladimir, você acompanhou recentemente o processo de instalação da Constituição, da nova Constituição no Chile. Acompanhou isso pessoalmente, a parte aí da tua experiência política, e eu acho que é uma contribuição, né, para a sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSOL. O que você acha que dá para tirar da experiência chilena para o contexto, para um momento institucional brasileiro? Acho que a experiência chilena tinha uma coisa interessante, que ela é a primeira insurreição popular do século XXI que conseguiu passar o estágio de criação institucional. A gente poderia contar a história do século XXI a partir das suas insurreições. Então, o século começaria, na verdade, em 2011, com a Primavera Árabe. São insurreições que elas têm uma dinâmica destituinte muito forte, mas não conseguem passar da dinâmica destituinte a uma dinâmica constituinte. Isso a gente viu durante 10 anos, a gente viu várias insurreições, Turquia, Madrid, França, os movimentos ocupais que a gente participou, inclusive aqui no Brasil, Islândia, Tel Aviv, quer dizer, você teve o mundo inteiro passando por um processo insurrecional, Colômbia. E no Chile, quando ele chega no estalido, ele consegue articular essa insurreição, essa força destituinte da insurreição, por uma série de questões particulares do Chile, né? Entre outras coisas, há uma criação institucional a partir de uma nova constituinte, né? Um processo constituinte. E esse processo é um processo muito rico. Eu convido todos a lerem o rascunho da Constituição, que deve ser votado em setembro, né? Onde a gente vai encontrar, por exemplo, algumas ideias extremamente inovadoras, por exemplo, a ideia do Estado paritário, que é a ideia de que todas as instâncias decisórias dos poderes, Congresso, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça, todas devem ser compostas de forma paritária, né? Com proporcionalidade de gênero, né? Paritária, você diz em termos de raça, de classe, de gênero? Então, 50% de gênero, né? 50-50, e com proporcionalidade de raça. No caso, representações indígenas. No caso do Chile, que é o caso mais digamos, mais sensível, mas isso poderia ser muito bem integrado à realidade brasileira, né? E acho que com consequências bastante significativas sobre o que significa a estrutura do Estado, porque você muda a configuração decisória do poder, né? Acho que dando um passo absolutamente fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária, né? Ou efetivamente igualitária, porque suas instâncias decisórias são igualitárias, né? Pelo menos em relação a essas variáveis. Claro que a gente vai ter outras coisas também a pensar a respeito, mas é um elemento com impacto global, né? Você tem a realização, isso não é uma invenção chilena, mas é uma invenção boliviana, do Estado plurinacional, né? Que é a ideia de que os povos originários têm prevalência em relação à constituição do Estado-nação. Então, por causa disso, eles têm prerrogativas que devem ser reconhecidas, os seus modos de produção, de organização social, de determinação das estruturas legais. Isso faz com que você saia do Estado-nação. Mesma lei para todos, mesma situação para todos, né? A ideia do cidadão abstrato, né? E você entra num Estado multitemporal, várias temporalidades, várias estruturas que respeitam essas temporalidades, que se articulam, claro, de maneira tensa, isso está longe de ser uma coisa simples, né? Mas é uma tensão criadora, uma tensão importante. Que elimina uma melancolia social profunda, porque essa melancolia que ela é resultado do fato de que a fundação do Estado ela é resultante de apagamentos de outras estruturas
digamos, de formas de vida que lá existiam, que foram violentamente paralisadas, né? E paralisadas, eu acho que é o termo certo, porque elas não desapareceram. Esses povos originários estão aí, né? Isso não é só o passado, isso é o presente, né? Porque essa melancolia, ela significa que a violência que foi feita no passado, ela continua sempre, né? Você sabe melhor do que eu como é que isso funciona. Vladimir, você já há algum tempo que vem dessa tradição crítica da escola de Frankfurt, da dialética hegeliana, do marxismo, mas mais recentemente você, eu, enfim, o grupo mais próximo, tem frequentado muito a antropologia, notadamente a antropologia brasileira, né, pós-estruturalista, do Viveiros de Castro, mas também de outras pessoas, né? E eu acho que desse contato vem nascendo algumas ideias no campo da ecologia, né? Não sei se eu estou certo nesse entendimento, mas o que você poderia falar assim, no contexto, né, de uma pré-candidatura, deputado federal pelo PSOL, né? Como é que se coloca na pauta do campo progressista questões ecológicas? Olha, o debate ecológico no Brasil ele é falimentar, né? Eu acho isso bastante sintomático. O Brasil é a maior fronteira de devastação ecológica do mundo, né? É bom a gente lembrar, só nesses últimos anos a gente teve 3 grandes catástrofes ecológicas, né? Você teve Brumadinho, você teve as queimadas, tiveram as queimadas da Amazônia, teve o óleo nas praias do norte, do nordeste, né? Você teve Belo Monte. Belo Monte, ainda se assumir também esse desenvolvimento, o resultado dramático desse desenvolvimentismo que é aceito tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A esquerda brasileira não consegue apresentar um outro modelo de desenvolvimento econômico que não seja um desenvolvimento onde a ideia de progresso, essa ideia de progresso que é, entre outras coisas, a sujeição da natureza, né? A partir de o modelo de modelização social se constitui de forma hegemônica. Eu sou meio stalinista de progresso, né? Eu diria, existe de fato um sintoma muito forte, porque isso não é por acaso que a gente está falando exatamente da maior fronteira de devastação ecológica do mundo, né? E eu digo, essa fronteira, ela não só explicita uma noção da natureza como algo a ser vencido, né? Por exemplo, na época da ditadura militar, tinham campanhas que falavam, na época da Transamazônica, né? Estamos vencendo o inferno verde. A definição é muito boa do que realmente a ideia da natureza significava, né? Ou seja, algo a ser esconjurado, algo a ser dominado, algo a ser subjugado, algo a ser vencido, um pouco como você vence as forças do mal, entendeu? E também, Vlad, era parte do mote, né, do governo, o Médici, por exemplo, a ideia de que você precisa ocupar a Amazônia, porque ali é vazio, ali não tem gente. Então, em defesa do território, como uma questão nacionalista, precisa levar as pessoas para lá, né? Não, essa sua lembrança é muito boa. De fato, essa ideia de que da terra vazia, né, do espaço muito próximo do nada, é um elemento constituinte do colonialismo nacional, né? Ou seja, e isso eu diria, não é uma coisa só da direita, né? O próprio setor do pensamento crítico integrou essa ideia. Integrou a ideia de que antes daqui não tinha, por exemplo, para pegar um exemplo, eu pego esse exemplo porque eu acho que ele é um dos maiores críticos que o Brasil já conheceu, é pela grandeza dele, só para mostrar como a coisa ela se espalha por todos os lados, né? O Mário Pedrosa, quando falava o Brasil é um país condenado ao moderno, ele dizia mais ou menos, bem, o Brasil é um país que tem uma data de nascimento, 1500. Por quê? Porque antes não tinha nada, né? Porque não há cultura autóctone forte, não são como os maias, não são como os incas, não são como os astecas, né? Então, ou seja, esse elemento de que, no fundo, o que existe aqui antes do processo de formação é a anomia, né? É o desfibramento, né? Eu acho que é um elemento constituinte, tanto de um lado, tanto das forças do Estado, que impõem uma modernização brutalizada e conservadora, quanto as forças críticas também, né? Então, acho que há um déficit de reflexão ecológica no Brasil, isso é muito claro, né?
E eu insistiria que, para isso, é necessário um tipo de capacidade propositiva radical, né? Por exemplo, o Brasil devia estar discutindo agora como é que a gente para o uso de energia fóssil em 10, 20 anos, né? A gente passa para um outro modelo de utilização, certo? O que significa? Como é que a gente aumenta as áreas que são não ocupáveis dentro das propriedades rurais também, né? Principalmente dentro do cerrado, aumenta de 30% para 50%. Certo? Então, você tem uma série de elementos, acho que deveriam ser realmente presentes na pauta atual, que não são. Por quê? Porque a gente tem essa ilusão fóssil, desenvolvimentista fóssil, né? Não, então a gente acabou de descobrir petróleo, então a gente é o pré-sal, então isso vai trazer riqueza, vai colocar o Brasil em outro patamar, a gente não pode, em hipótese alguma, abandonar, e coisas dessa natureza. Vladimir, você está agora como pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Eu queria te perguntar um pouco sobre como é que você entende os partidos, a forma partido, a organização dos partidos no Brasil e sua relação com o processo eleitoral. Porque muito que a gente vem falando aqui em termos de desigualdade é também uma desigualdade representativa, né? Uma desigualdade que se traduz numa disparidade na representação de negros, de mulheres, de vulneráveis, de periféricos, né? No fundo, assim, por que o PSOL? Como é que você localiza o PSOL nessa constelação, né? E o que há para fazer em relação à própria desconfiança que a gente tem histórica em relação aos nossos partidos, né? No fundo, um capítulo do processo de institucionalização do Brasil, né? Então, Christian, eu entrei no PSOL em 2014. Uhum. Logo depois de 2013, parece um truísmo, né? Logo depois de 2013. Né? Mas incrível, né? 2014, ele veio depois de 2013 e veio antes de 2000. Nem sempre. Nem sempre, né? As múltiplas temporalidades. Agora eu entendi a ideia. Isso pode acontecer de maneira bastante concreta. Uhum. Eu diria, não, foi depois das manifestações de 2013, um pouco na expectativa de que seria possível, depois das manifestações, atuar dentro de partidos, pelo menos alguns, tendo em vista a criação de novas hegemonias. Né? Era um pouco essa ideia. E nesse momento também, o pessoal tinha feito o convite de eu ser candidato a governador de São Paulo, a gente começou a trabalhar nesse sentido, mas por uma série de divergências a ideia acabou não se frutificando, né? Mas eu fiquei, de toda forma. Fiquei, sempre auxiliei o partido nos debates, sempre tentando um pouco criar espaços de debates internos. Né? Veja, eu não tenho como esconder o que eu realmente penso nesse sentido. Eu acho que a forma partida é uma forma cheia de problemas, uma forma extremamente problemática. Né? Agora, também entendo que os movimentos sociais brasileiros não se consolidaram enquanto tais. Né? A gente pode tentar jogar a carta do fetiche dos movimentos sociais, mas o fato é que, os movimentos sociais brasileiros giraram muito em torno, inclusive de partidos. O Brasil, para mim, é um país hiperinstitucionalizado, um país não tem déficit de institucionalismo, tem um excesso. Uhum. Tudo gira em torno, por exemplo, tudo gira em torno das eleições, tudo gira em torno dos poderes constituídos, estabelecidos. O Brasil é o único país no mundo onde o maior líder guerrilheiro, ele não é um sujeito que vem de fora do universo político. Ele é alguém que estava totalmente dentro do universo político. Marighella tinha sido deputado constituinte, entendeu? Eu tenho dificuldade em lembrar de algum país onde um ex-deputado constituinte vira o maior líder da luta armada. O próprio Prestes, né? Bem, tem um Prestes também, que também passa um pouco por isso. Mas só para dizer, dito isso, eu acho que existe hoje uma duplicidade da ação política que a gente ainda não mediu de maneira adequada. Acho que durante muito tempo a gente imaginava que a conquista das macroestruturas de poder era suficiente para uma transformação global das sociedades. Né? E com todas as discussões sobre micropolítica, micropoder, a gente percebeu estruturas moleculares de poder, a gente percebeu que isso não era verdade, que isso tinha toda uma dimensão de reprodução da vida que podia ficar intacta. Então veio uma época onde a gente viu muito claramente
um deslocamento das lutas em direção ao que a gente poderia chamar das lutas moleculares, né? E essas lutas, então, elas partiam do pressuposto de que se essa dimensão fosse transformada, as dimensões macroestruturais também se transformariam, o que também não era verdade. Não era verdade. E acho que a gente vai passar agora por uma clara exposição desse princípio. Você pode mudar certas estruturas nos níveis micropolíticos e as macroestruturas continuam. E elas vão travar essas mudanças. Então, acho que você tem uma atuação dupla, entendeu? Que se articula conjuntamente. Essa atuação dupla ela é difícil de fazer. Ela pode ocorrer. Em alguns momentos históricos ela ocorreu. Existe essa tarefa atual, que é você conseguir pensar a ação política nos dois níveis, né? Então, e nesse nível isso significa, entre outras coisas, que os processos eleitorais não são indiferentes à ação política, como muitas vezes se defendeu em certos setores, certo, do pensamento crítico, né, que essas dinâmicas estavam totalmente esvaziadas. Tal. Eu nunca achei isso, né? Até porque da mesma forma como a minha crítica ao Estado nunca foi uma crítica totalizante ao Estado, né? Mas era a possibilidade de pensar em formas de mudar de Estado, né? De uma certa forma. Então, levando isso em conta, eu acho que hoje em dia é muito claro que o tensionamento da experiência política brasileira ele veio para ficar, porque a gente tem agora uma extrema-direita popular que pode até perder a eleição, mas não vai sair derrotada, né? Eu acho que cabe a todos aqueles que defendem mesmo uma transformação estrutural da sociedade brasileira tentar ocupar todos os espaços possíveis, né? E principalmente dentro de um horizonte no qual a tendência conciliatória da esquerda nacional, que era muito forte, porque a esquerda brasileira é uma invenção da classe média, em larga medida, né? Suas estruturas dirigentes ou só vêm da classe média, ou vêm, por exemplo, de uma experiência sindical que se consolidou, cristalizou como um setor constituinte das dinâmicas de gestão do capital, como sempre, né? Então, acho que dentro desse horizonte fica essa exigência, né? Por que o PSOL, então, Vlad? Veja, primeiro porque, bem, é um partido que me acolheu, né, durante todo esse tempo, né? Foi possível tentar estabelecer alguma forma de debate, por mais tensionado que seja, por mais difícil internamente que fosse, né? Como em todos os lugares. E acho que, bem, eu insistiria um pouco nisso. Há uma nova configuração da esquerda nacional que precisa aparecer. E ela ultrapassa mesmo a configuração específica de partidos. Ela ainda não é clara, né? E como ela vai aparecer e sob que forças, né? Então, acho que, bem, tem inclusive pessoas não ligadas a partidos, ligadas a certos movimentos, ligadas a um ou outro partido, que também têm uma consciência mais ou menos clara nesse sentido. E a questão maior é saber como isso vai realmente, digamos, convergir, né?